E aí, beleza? Eu tenho certeza que você conhece alguém que já preparou um motor que não aguentou nem uma semana. Às vezes já quebrou na primeira acelerada. Eu acho que você já deve ter visto alguma moto preparada que não anda nada e ficou muito pior do que o dono imaginava. Eu, por exemplo, já fiquei sabendo de moto preparada andando menos que moto original. É sério isso e é mais comum do que você imagina. Se isso já aconteceu contigo, fique tranquilo, porque agora isso vai mudar. Seja bem-vindo à Semana da Preparação. E nessa aula de hoje eu vou te mostrar quais são os maiores motivos de quebra e de falta de desempenho em motores preparados. Você vai ver quais são os erros da maioria dos preparadores e vai aprender como evitar que isso aconteça aí contigo. Mas não é só isso. Na segunda parte da aula de hoje, o Diogo vai mostrar como é possível ganhar dinheiro preparando motores, mesmo que você já tenha outro emprego. E aí, no final desse vídeo, eu volto para te contar mais sobre o conteúdo da próxima aula. Então fique aqui com a gente até o final para saber mais sobre os fundamentos da preparação. Fechado? Bom, e para garantir que você vai ter o melhor aproveitamento possível, tenho duas recomendações bem simples. Assista as 4 aulas até o final com bastante atenção e anote as informações que acharem importantes. A segunda, coloque em prática tudo que você aprender aqui nessa semana. Usa alguma moto aí que você está preparando, ou pega a sua moto ou de algum amigo seu e aplica essas técnicas que eu vou te ensinar. Fechado? E se você seguir esses 2 passos, eu te garanto que os teus resultados nunca mais serão os mesmos. Assim como aconteceu com o Nicolas, um dos participantes da última edição. Olha só o que ele falou sobre os vídeos. Um curso gratuito que gera muito resultado. Aí tem gente que fala, esse curso não vai te ensinar nada, é gratuito, não vai ter conteúdo. Se essas pessoas pudessem assistir essa aula, iriam cair do cavalo. Vocês estão ajudando a mudar a vida de várias pessoas. Viu só como é bacana? Quando o cara assiste a aula e aplica a técnica, o resultado muda mesmo. E agora, a primeira coisa que você precisa aprender sobre preparação é que o maior compromisso do preparador é com o resultado do serviço que ele vai entregar, de acordo com o tipo de uso da moto, é claro. Por exemplo, quando você prepara uma moto de arrancada, o resultado vai ser o menor tempo em 200 metros. Quando é uma moto de rodovia, o resultado é a maior velocidade final. Já numa preparação para a cidade, é melhorar as respostas e aumentar o poder de aceleração. Na trilha, o resultado é uma moto que consiga transpor obstáculos com mais facilidade. E no velocross ou motocross, o resultado é conseguir voltas mais rápidas. Mas atenção, em qualquer desses casos, o motor precisa ser confiável. Se ele quebrar no meio do caminho, o resultado nunca será alcançado. E por falar em resultado, esses aqui atrás são alguns dos que eu conquistei ao longo da minha carreira. Foram mais de 16 anos de muito estudo e dedicação preparando motores. Mas não pense que eu e você somos diferentes, pelo contrário. Assim como você, eu também tinha muitas dúvidas e problemas para fazer motores mais fortes. Sempre quis andar na frente, ganhar dinheiro fazendo o que eu mais gosto e ser respeitado e reconhecido pelo meu trabalho. O meu maior objetivo sempre foi viver de preparação. Eu sei que você aí também é capaz de fazer isso. Sei que pode conseguir grandes resultados, seja nas competições, na tua oficina, seja na tua vida como preparador. Você só precisa se dedicar e buscar conhecimento que você também chega lá. Por isso que eu falo, é possível sim, mas se você pensa que é fácil, preste atenção nessa história. Meu nome é Fábio Scaravonato e nos últimos 16 anos aqui é onde passo a maior parte do meu tempo, desenvolvendo e testando motores preparados. Desde criança eu já desmontava as bicicletas dos meus amigos para brincar de ser mecânico deles. Em 2002, com 12 anos mais ou menos, eu tive a chance de transformar minhas brincadeiras em realidade. Fui conhecer a oficina, a loja de motos do meu tio, e quando eu entrei pela primeira vez nessa oficina, eu escutei aquele barulho de moto, das ferramentas, e eu senti que ali realmente era o meu lugar. Eu comecei limpando a oficina e lavando peças. Eu não gostava muito de fazer isso, mas eu sabia que era necessário. Pouco tempo depois eu já montava meus primeiros motores e achava aquilo o máximo. Mas um dia eu vi uma corrida de moto velocidade ao vivo e tive o primeiro contato com preparação. E foi aí que meus olhos brilharam de verdade. Era animal ver o quanto aquelas CGzinhas andavam. As motos rendiam demais, mesmo sem aumento de cilindrada. Aquilo era preparação raiz e eu queria aprender muito como fazer isso. Mas o começo não foi fácil, porque não tinha informação naquela época.
Eu até tentei trocar ideia com outros mecânicos aqui da cidade que faziam os motorzinhos, mas ninguém queria ensinar muita coisa. Eu pegava uma ou outra dica solta, mas nada muito completo. Foi aí que eu percebi que eu tinha que buscar conhecimento técnico. E o único jeito era fazer algum curso, mas não tinha nenhum aqui perto, só em outro estado. E para fazer um curso fora assim, eu ia gastar muita grana e eu não tinha um centavo guardado. Mas como aprender preparação era a minha prioridade, eu passei meses economizando para juntar uma grana. Eu lembro que muitas vezes eu deixava de comer um lanche, por exemplo, para guardar o dinheiro. Era muito caro fazer um curso presencial, porque além da inscrição, tinha as passagens de busão, hotel, mais dinheiro para comida. Mas eu me esforcei muito e acabei conseguindo fazer o meu primeiro curso. Meus motores melhoraram, eles não estavam mais quebrando tão fácil. Só que eu ainda não tinha resultado tão alto quanto eu queria. Eu achava que o motivo era porque eu usava peças mais simples mesmo, mais baratas, né? E aí eu juntei grana e comprei tudo no mais top. E mesmo assim a moto não foi como eu esperava. Putz, o problema não era a grana e não era com as peças, só podia ser comigo. E aí eu me liguei que eu precisava de mais conhecimento. E eu fui me aprofundar mais para aprender cálculos mais avançados, técnicas mais modernas, que nem eu sabia que existia. E aí colocava em prática, para saber se realmente ia funcionar. Eu acho que essa foi a parte mais importante, sempre testar. E a partir daí as coisas realmente começaram a mudar. Eu já tinha participado de algumas provas de arrancada, mas nunca tinha ganho uma corrida. Mas teve um dia que as coisas pareciam diferentes. Eu já cheguei na pista mais confiante, porque agora eu sabia o que estava fazendo. E já nas primeiras puxadas eu consegui entender o comportamento da moto. Fui pro box, fiz alguns ajustes e voltei para a pista. E vi que a moto tinha melhorado. Então agora eu estava realmente aplicando tudo que tinha aprendido. E o desempenho da moto estava aumentando muito, a cada puxada que eu dava. E foi nesse dia que eu conquistei meu primeiro grande resultado com preparação. Eu fui o vencedor daquela corrida e eu subi no lugar mais alto do pódio. Foi muito emocionante para mim. Naquele momento, finalmente eu entendi a importância de tudo que eu tinha estudado, de tantas noites trabalhando até de madrugada. Toda a minha dedicação na preparação daquele motor tinha valido a pena. E foi isso que me motivou ainda mais. Depois dessa vitória, eu queria me aprofundar mais. E eu comecei a aplicar minhas técnicas em outros motores. E foi aí que eu fiz a minha primeira moto forte de rua. Era uma Titan 150 e como o cliente não tinha muita grana para investir, a gente decidiu montar só um 4mm. O motor não tinha muita cilindrada, mas ele era muito equilibrado. E eu fiz todos os cálculos antes, preparei cabeçote no talento, sem exagerar em duto, dei uma taxadinha para rodar na gasolina e escolhi um bom comandinho e o carburador bacana também. O escape eu montei um que eu tinha aqui na oficina na época. Cara, quando a gente foi testar essa moto na rodovia, o resultado foi muito surpreendente. A moto era muito rápida por ser só um quatrinho. Ela acelerava forte apesar da pouca cilindrada. E eu vi muito potencial naquele tipo de projeto. Depois de alguns acertos, fomos testá-la novamente, só que agora junto com outras motos. Algumas com bem mais cilindrada do que ela. E conseguimos andar na frente. A galera não podia acreditar como que um 4mm conseguia andar mais que motos com cilindrada maior. Daí eu falava que cilindrada não era tudo, que motor preparado é conjunto. E foi aí que nasceu a preparação de resultados. E eu comecei a ser respeitado, meu trabalho finalmente foi reconhecido. A partir do resultado dessa moto, eu nunca mais tive que me preocupar com falta de serviço, porque os clientes começaram a fazer fila na frente da oficina para me preparar a moto deles também. Então com isso eu comecei a desenvolver mais projetos fortes para motos de rua e também para motos de arrancada, moto velocidade, rodovia, trilha, velocross e motocross. E atualmente muitos pilotos de várias partes do Brasil usam cabeçotes que eu preparei e estão conseguindo grandes resultados. Então, se você está começando com preparação ou se está com dificuldades para trabalhar nessa área, tem pouco cliente ou a sua oficina está sempre vazia, eu tenho uma mensagem para você. Ouça com atenção. Quando você entrega resultado, você é respeitado e mais pessoas passam a procurar o teu serviço de preparação. E agora que você já me conhece melhor, bora lá pro quadro que a gente vai começar a aula. Então sempre que a gente pensa, sempre quando ouve falar em preparação de motores, qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça, Qual que é a primeira coisa que a gente imagina? É um aumento de cilindrada, que é a parte mais comum. Na verdade, sendo uma alteração, mas se bem estudada, ok. Mas enfim, no início, então, sempre aumento de cilindrada, que é o que a galera almeja sempre, aumentar, então. A Titan 150 vai lá e vai passar ela para 200, 250 cilindradas, que seja. E a galera geralmente começa a preparação a partir dali. Então a gente vai começar por esse ponto. Então, um dos primeiros componentes, a cilindrada, o aumento da cilindrada.
Então, pouca gente se preocupa com a potência em si que o motor gera, com o resultado que ele gera. A maioria das perguntas é quantas cilindradas a sua moto tem. Tá? Então, o aumento de cilindrada ele vem do aumento do diâmetro do cilindro, tá? E do aumento do deslocamento de curso. Tá? Então a gente tem um aumento de deslocamento total do motor e com isso então aumenta a sua cilindrada total. O que isso ocasiona no motor? Aumento de cilindrada por si só, quando ele é feito em separado, só vai aumentar a cilindrada mesmo da moto sem fazer nenhuma outra alteração. Então ele aumenta a potência em rotações mais baixas. Então a função real da cilindrada, muita gente chama de dar torque no motor. Tá? Então uma coisa para ficar clara, a gente sempre fala em potência. Potência em giro baixo, potência em giro alto. O torque do motor é apenas um conceito. Então na utilização prática, tudo que a gente percebe é somente potência, tá galera? Então quando a potência é em giro baixo, a galera fala, a moto tem muito torque, né? Sendo que se fosse assim, esse torque poderia vir em giro alto também, como acontece em motores de alta. Então, na questão da cilindrada, vantagens. Ele baixa a rotação total do motor, aumenta os esforços por carga em baixa rotação, tá? Então o motor também sofre um desgaste grande pelo aumento de cilindrada, pois a carga, a pressão sofrida por ele, vem em giros mais baixos e numa intensidade muito alta. Tá? Mas enfim, é um dos modelos de preparação. Um dos componentes, né? O próximo componente está ligado a comando de válvulas, tá? É uma ligação que geralmente é feita em motos de rua. Então, o conceito de motos de rua, não que seja o correto, tá? É uma percepção que a gente está passando primeiro para vocês. O conceito de moto de rua seria o quê? Aumento de cilindrada e um comando de válvulas, tá? Geralmente é a preparação mais feita, vamos dizer assim, nos motores. Então, a gente tem aqui cilindrada e vai ter parte de comando de válvulas, ok? Então a gente tem por conceito, o que o comando vai fazer? Galera, dependendo do comando escolhido, tá? Dependendo da maneira que ele é até instalado, o seu enquadramento, o levante, cruzamento, N fatores ali do comando de válvula, a gente vai ter geralmente um aumento de rotação. Então a gente vai ter a potência sendo deslocada para giros mais altos. Então, por isso que geralmente essa é a parte feita em conjunto com a cilindrada. Então, você vai ter a cilindrada que vai te dar a potência em rotação mais baixa, vai diminuir a rotação do seu motor, e você coloca o comando de válvula para recuperar essa rotação e levantar a potência, tá? Então, fórmula de potência básica, como vocês sabem, é torque vezes RPM. Se você tem uma potência, um torque, o conceito de torque numa rotação mais alta, com certeza os valores, os números de potência máxima irão aumentar. Então, por isso que geralmente é utilizado esse tipo de conceito. Cilindrada mais comando de válvulas. Potência em giro baixo, comando eleva essa rotação e faz ela vir em rotações mais altas. Com isso, os números de potência também aumentam, né? Também erguem e acabam trazendo, então, um desempenho muito melhor para o seu motor. Então, quando por escolha, só cilindrada ou cilindrada e comando? Obrigatório trocar o comando de válvulas. Só que aí a gente vai ter outra ligação. A ligação com o comando de válvulas é exatamente o cabeçote, galera. Tá? É um componente básico, em teoria, mas que deveria ser focado como principal, pois ele determina a rotação do nosso motor. Ele que deveria determinar. Obviamente, na rua isso nem sempre é possível. Então, o que acontece? Voltando novamente, cilindrada, potência em giro baixo. Comando de válvula vai fazer essa potência vir em giro mais alto. E o cabeçote vai cumprir com o complemento do comando, tá? Isso motos de rua. Deveria ser o cabeçote feito e depois o comando para o cabeçote. Mas geralmente em motos de rua, até para uma questão de economia de recurso e de tempo muitas vezes, e até mesmo pela durabilidade do motor, que em alguns casos pode ser prejudicada com um cabeçote preparado muito ao extremo, então a gente faz esse equilíbrio. Então a gente tem a cilindrada, o comando de válvulas e o cabeçote para suprir. Qual é a importância do cabeçote nesse conceito? Um comando de válvulas esportivo, geralmente quando a gente troca, ele vai ter um levante de válvula, ele vai fazer a válvula abrir em medidas maiores. Um cabeçote totalmente original, como ele é projetado em conjunto com o comando original, ele chega em um determinado levante da válvula que ele perde eficiência. Ele não bloqueia simplesmente, mas ele começa a cair a eficiência. Ou seja, não tem vantagem de utilizar um comando de válvulas com maior levante em um cabeçote original, porque você não vai ter aquela eficiência. Da mesma maneira que se você utilizar um cabeçote, por exemplo, com válvula muito grande, tá? E você utilizar um comando de válvula com um levante pequeno,
a maior faixa de aproveitamento desse cabeçote você está desperdiçando, que seria em levantes altos. Tá? Então isso é uma regra. Quanto maior o diâmetro da válvula, que no caso não teria influência, seria a garganta do cabeçote. Quanto maior então essa garganta do cabeçote a gente tiver, maior precisa ser esse levante. Então em cabeçotes originais a gente tem uma limitação. Mesmo depois de preparado a gente tem uma limitação. Obviamente, conforme o modelo de preparo, os ângulos que são utilizados na sede, logo abaixo do 45, ou no próprio 45, se alterar ele, a gente consegue mudar essa relação. A gente consegue fazer um cabeçote ter um pouco mais de desempenho em levantes altos ou em levantes mais baixos, tá? Isso vai somar num todo na moto. Isso não significa que levante alto dá alta no motor, levante baixo dá baixa. Não é exatamente nessa proporção, tá? Obviamente, controles de rotação também são feitos através dele, mas não é objetivo, tá? Nas motos de rua, sim, a gente vai dar uma controlada em rotação, principalmente em comandos de válvula. Tá? Mas o cabeçote então tem papel fundamental, uma preparação correta, de acordo com um equilíbrio entre as partes de tamanho da válvula, garganta do cabeçote, os ângulos utilizados na sede e a área de duto, a área constante que a gente utiliza, até carburador e coletores vão sofrer essa influência para determinar certos rumos que a rotação vai ter. Então, cilindrada, comando, cabeçote, a gente tem agora os periféricos, né? As partes externas ao motor, que seria carburador, que também é outra alteração extremamente benéfica, né? Quando a gente altera, obviamente dentro de um determinado limite, não adianta nada você pegar uma moto original e colocar uma 150 original e colocar um Venturi lá de 34 milímetros. Você só vai deslocar toda a potência de baixa rotação, você vai matar para dar lá em alta, né? Para ganhar em alta. Só que quando o exagero é muito grande, que nem nesse caso, uma 150 original com carburador 34, uma moto que gira lá 9.000, 9.500 RPMs, você não tem nem esse ganho, então em rotação alta. Então é uma falsa ilusão, vamos dizer assim, é quase que um efeito placebo, né, que a gente tem. Carburador grande, matou a baixa, legal, minha moto tá boa de alta, e nem sempre é assim que funciona. Então, carburador, e outro, né, periférico que a gente utiliza é o sistema de escape, tá? Escapamento. Que então é outra parte que também vai influenciar na questão de eficiência de rotação, de distribuição de potência do motor, entre vários outros fatores, tá? Que muitas vezes um motor todo muito bem feito, projetado, um escapamento não vai fazer milagre, obviamente, mas ele pode sim prejudicar justamente aonde você precisa da potência. Então você faz todo o seu motor para ter potência lá em 9, 10 mil rotações, e o seu escape restringe justamente essa rotação, seu motor está praticamente morto. Então, às vezes a substituição do escape fala, esse escape é o melhor que tem. E não é o que melhor se enquadra na sua preparação. Às vezes aquele escape ficou ruim para você e poderia ter ficado muito bom numa preparação para outras rotações, né, vamos dizer assim. Então a gente sempre busca um alvo nessa questão. Bom, pessoal, então essa é a parte de componentes básicos que sofrem alterações, tá? Lembrando que tudo funciona em forma de conjunto, o motor não é simplesmente uma peça. Então, o conjunto é o que vai trazer o resultado que a gente precisa. Então, agora a gente vai passar a parte de folgas. Geralmente, galera, isso é uma coisa muito importante. A maioria das quebras de motor vão vir através desse assunto que a gente vai passar agora para vocês. E aí você monta o motor, deixa tudo pronto, coloca a moto para rodar antes de amaciar a quebra. Você monta de novo, coloca o motor para rodar, novamente ele quebra. Aonde está o erro? Galera, desconsiderando o fator qualidade de peças e alguns outros fatores, muito provavelmente o maior causador de quebras no motor, que dá muita dor de cabeça para preparadores, tá? E mecânicos que estão iniciando também na parte da preparação, são as folgas e as tolerâncias de montagem, tá? Então o que eu vou falar aqui não é nenhum absurdo, nenhuma novidade, mas que muita gente esquece. Então mesmo a parte básica que a gente apresentou sobre componentes, muita gente acaba esquecendo de certos fatores. E é sempre bom relembrar esse tipo de situação, pois é onde a maioria dos erros vão acontecer. Galera, aconteceu com a gente, vai acontecer com vocês, estão começando, e o nosso intuito aqui é reduzir esse tempo. Vocês não passem muito tempo cometendo erro e vejam onde realmente você pode estar focando a energia errada e colocando erro e muitas vezes culpa em locais que não são os adequados. Então a gente tem no motor tolerâncias, né, as folgas de montagem, e não só folgas de retífica, tá? Então a gente tem outras folgas também, que muitas vezes são determinantes, né? A durabilidade de um projeto ou a simples quebra dele sem motivo aparente.
apesar de terem muitos outros motivos de quebra, esse aqui é um motivo que talvez mais seja comum aí, tá? Então, o princípio de folgas, primeiro, a gente vai ter uma dilatação no motor. Tendo dilatação, a gente precisa de folga de trabalho. Como todos vocês sabem, o motor inicia o seu funcionamento frio, ele vai tendo o aquecimento gradativo até chegar na temperatura ideal. Essa temperatura ideal é onde deve ocorrer a maior dilatação. Ele não pode passar dessa temperatura ideal, senão a dilatação sobe e a gente tem risco de quebra, mesmo em um motor original. Tá? Apesar de ele ter um limite, né, uma tolerância muito grande, mas o ideal é sempre manter ele em temperatura ideal de trabalho, na temperatura correta de trabalho do motor. Motores aspirados, geralmente refrigerados a ar, vão trabalhar entre 90 e 100 graus, é uma temperatura média, tá? Usa água 85 e 95, mas não foge muito disso, tá? Temperaturas próximas. Então chegou nessa temperatura, a dilatação é a dilatação final, vamos dizer assim. Só que para a gente saber exatamente qual é essa dilatação, se torna complicado, pois o fabricante não divulga coeficiente de dilatação. E seriam cálculos muito complexos. Então, para a gente fazer isso de maneira mais simples, a gente precisa identificar algumas condições que o próprio fabricante do motor nos impõe. Mesmo ele sendo preparado, algumas folgas e tolerâncias são exatamente as mesmas, outras mudam. Então, a gente vai começar de uma parte básica que vê muito problema acontecendo. A sua moto já trancou a biela alguma vez, com pouco tempo de uso, ficar trancando a biela, ela trava a biela, ela funde a biela embaixo no rolamento ou no pino, no munhão, ela funde e trava a biela sem que abrir e trocar o kit de biela novamente. Isso, em alguns casos, em muitos casos, quando condições de óleo estão adequadas, é causada por folga axial. Tá? Esse aqui é um fator muito importante, galera, que raramente alguém mede esse fator, é raro. O pessoal manda na retífica, né, em alguns casos, outros casos troca na oficina, e passa e não mede. Simplesmente não tira a medida da folga axial. É uma folga muito importante porque além dela controlar a dilatação dessa peça para não travar, a gente pode ter um sério risco de pressão de óleo. Tá? Então a gente tem diferentes motores com diferentes folgas. E aonde a gente vai encontrar a informação dessas folgas? A gente vai encontrar muitas vezes no manual de serviço, tá? Todo manual de serviço tem essa informação de folga axial. Algumas montadoras divulgam um sistema de folga, medições diferentes, mas que vão ter a mesma base. Então, para vocês terem ideia, para quem não conhece, não tem muito conhecimento sobre motor, esse aqui é um virabrequim de CB300, então a biela montada no virabrequim, a folga axial é esse jogo lateral que a biela vai ter. Ela vai fazer assim, ó, para as laterais. E como que a gente mede isso? Né? Então, a biela toda empurrada para uma lateral vai utilizar um calibre de lâmina aqui nessa lateral, o calibre que passar justinho, né, para a gente saber qual é a folga. Então, a folga, ó, ela tem esse trabalhinho lateral, ó. Ela precisa dessa folga, mas o quanto de folga utilizar? Quanto de folga é o correto? Quanto que o fabricante recomenda? Como que funciona isso? Vamos lá. Então, vamos supor lá, o fabricante determina, você vai olhar no manual de serviço da moto e vai estar lá, folga axial da biela entre 0,05 milímetros, tá? Até 0,30 milímetros. Aqui é a folga mínima e aqui a folga máxima, aceitável, né? Folga mínima e folga máxima, tá? Então aqui a gente tem 5 centésimos de folga e aqui a gente tem 3 décimos de folga. É um limite bem amplo, tá? Se a gente for parar para pensar em porcentagem, é um limite muito amplo. Então a gente vai ter 5 centésimos e 3 décimos, no caso, de diferença de medida. Essa medida aqui é a folga mínima para não ocorrer da biela raspar ali no virabrequim e acabar fundindo. Então, menos do que isso aqui no motor original, que não sofre tanta dilatação, porque a temperatura é menor e ele demora mais para aquecer. Tá? O motor, então, que tem menos rotação, menor carga e tal. Então, ele tem essa medida mínima. E essa medida máxima é para a gente não perder pressão de óleo, galera. Tá? Lembrando que o óleo entra pela ponta do virabrequim e passa ali para circular e ficar lubrificando o rolamento. Se a gente tiver uma distância muito grande, esse óleo vai passar batido ali, a lubrificação do rolamento fica comprometida, perdemos pressão de óleo, então ele fica vago ali e não lubrifica direito. Tá? Qual é o recomendado nesse caso? Isso aqui é só um exemplo, tá, galera? Não é todo motor que é essa folga. Qual é o recomendado? A gente utilizar o meio da tabela. Então, por exemplo, a gente pode usar aqui em torno de 0,15 de folga, 0,20 de folga. Essa aqui seria uma folga bem próxima do ideal.
não utilizar nunca a folga máxima, porque com o tempo essa folga vai aumentar, e nem a folga mínima, porque a dilatação de um motor preparado, por ter maior rotação, maior carga, por aumento de cilindrada, o aquecimento é mais rápido, então a gente tem prejuízo. Outra questão muito importante é a questão de folga de pistão com a camisa, tá? Primeiro ponto, quem vai determinar? O fabricante do pistão. Muitas vezes o fabricante do pistão não determina. Então tu vai comprar um pistão KMP, por exemplo, não vem escrito nele a folga que tu vai usar. O metal leve vem, algumas outras marcas vêm. O KMP, que é um pistão bastante usado, ele não vem. Então como que a gente sabe? A gente vai seguir um preceito próximo do original. Apesar de que algumas motos não dá para seguir exatamente isso, por espessura de camisa ser diferente, a dilatação vai ser diferente. Então se você pegar um pistão Titan 150, a folga recomendada pela montadora é de 0,015 mais ou menos, 0,13. Algo do gênero aqui, ó. Folga de cilindro, né? Folga, cilindro, barra pistão. Tá? Pistão e cilindro, pistão e camisa. Tá? Então, em torno de 0,015, 0,03. É uma folga muito baixa. Se você colocar essa folga num 4mm de 150, que a camisa fica fina, obviamente o pistão vai colar. Então, isso aqui, não existe uma regra geral. Pistão fundido é isso, pistão forjado é aquilo. O fabricante vai mandar isso daí. Qual é o grande problema disso? Às vezes você vai lá e manda na retífica e você não fala pro cara que esse motor vai girar bastante e tal, pro torneiro. E às vezes ele larga uma folga muito justa. Então vamos supor que a folga que você deseja seja 0,04, né? 4 centésimos de folga. E você manda para a tornearia, ele vai retificar como ele está acostumado. Então ele vai fazer o brunimento e vai deixar esse cilindro com 0,2 de folga. É pouca diferença, né? Não é, galera. Dá 100% aqui de diferença. Então, se tem 2 de folga, você precisaria dobrar essa folga para ser a maneira correta. Então, o cara larga com 2. E aí, o motor cola o pistão. E aí, você vai botar a culpa no torneiro. Você vai falar, ó, o torneiro fez isso daí. Galera, coloca uma coisa na cabeça de vocês. A responsabilidade de um preparador é do preparador, não é da retífica. Nós somos responsáveis pelo motor que a gente entrega. O cliente não levou na retífica, ele levou para você. Então o responsável é você. Você que se entenda com a retífica, mas o responsável é você. A gente tem que parar com essa mania. É muito fácil a gente chegar e falar assim, a culpa é do torneiro, porque ele largou muito justo. Dificilmente alguém chega para o cliente e fala, a culpa foi minha, eu não conferi a folga que foi deixada. Entende? Então é mais fácil, né, culpar um terceiro. Beleza, o erro foi do cara, mas você avisou ele que você queria mais folga? E mesmo que você tenha avisado, você tem a obrigação de conferir. Então, galera, nem sempre a gente vai ter todas as ferramentas na mão. Isso é comum, tá? Então, principalmente quem está começando, às vezes não tem um investimento necessário para comprar ferramental, beleza, tá? Procure alguém que tenha, tá? Procure se certificar. Quanto mais a gente se certificar que aquele serviço está de acordo, menos dor de cabeça a gente como preparador vai ter e o seu cliente também. Você vai entregar um serviço de maior qualidade. As folgas determinam vida útil do motor, não só no início, quebrou. Muitas vezes, se você pegar aquela folga de 0,4, por exemplo, né, de 4 centésimos que deveria ser usada, você vai falar assim, eu vou usar 6, né? Folga 0,6 centésimos. Porque daí eu não preciso amaciar. Besteira, galera. Não façam isso, tá? Isso é besteira. Todo motor precisa de amaciamento. Montou com 0,6, o que vai acontecer? Seu motor vai fumar mais rápido. Ele vai durar menos do que se ele fosse montado com 4 centésimos. Aqui é um aumento razoavelmente grande de folga. Então não é tão simples, de 0,4 para 0,6. É um aumento relativamente grande. Obviamente, vocês vão pegar pistão que vai recomendar folgas de quase 1/10, tá? Ou de 1/10 de folga. É muita coisa, mas se o pistão pede aquela folga, use, tá? E se certifiquem que vocês vão conseguir medir isso daí de alguma maneira, ou que o seu torneiro, a sua retífica vai medir, vai te mostrar, falar, tá aqui, tá com tanto, tá? Então a gente precisa aprender a dialogar nesse sentido. Não adianta largar as peças na retífica, depois buscar, montar e tá tudo certo. Às vezes acontece uma dor de cabeça, não sabe por quê, tá? Óbvio que em muitos casos o pistão pode fundir na camisa, né? Pode colar o pistão, né? O pessoal chama de colar, né? Por falta de combustível, falta de lubrificação, né? Mais fatores. Mas principalmente na questão retífica, a responsabilidade também é nossa, tá, galera? Então a gente tem que puxar essa responsa para cima da gente mesmo, falar, não, eu fiz, errei, beleza, vou fazer de novo, vou fazer da maneira correta, tá bom? Então, folga de cilindro e pistão, muito importante.
Não tem como eu passar uma folga para vocês. Como eu falei, folga axial também, varia de cada motor. Folga de cilindro de pistão, depende. Quanto maior o pistão, maior folga? Não, nem sempre é assim. Muitas vezes um pistão grande vai usar uma folga justa também. Só que o período de amaciamento é crucial, tá? Então, essas são as duas principais folgas de quebra. Tem mais folgas que fazem o motor quebrar? Tem. Temos a folga de válvula. Qual folga eu devo usar? É o fabricante de comando que tem que determinar. Ah, o fabricante falou que pode usar folga original. Beleza, usa folga original. Só que existem testes que você vai fazer no motor para minimizar. Então, folga de válvula pode gerar quebra? Pode, não diretamente ligado à folga, né? Não é a folga que vai quebrar o motor, mas sim alguma peça se chocando, fechamento de elos, etc. Então é folga. Então a folga é entre pistão e cabeçote. Qual a importância dessa folga? Como eu falei, dilatação. Quanto de folga eu tenho que deixar? Depende, tá? Nesse caso aqui, vai usar a moto aonde? Vai usar na pista? Que combustível você vai usar? Seu motor vai esquentar? Ele vai chegar a uma temperatura alta de funcionamento? Ou é um motor que dá uma passada em 200 metros e para? O motor não chega a atingir o aquecimento total, a dilatação total das peças. O volume de combustível é grande, seu motor vai resfriar um pouquinho ou não, depende. Muitas vezes volume de combustível significa ainda maior temperatura, né? Ele estando na faixa correta de funcionamento, né? A explosão vai ser maior. Então depende de cada caso. Vai usar a moto na rua? Opa, tudo que a gente fala rua tem que ter limite de segurança. A moto de rua precisa de um certo limite, né? O limite é mais amplo de segurança que a gente precisa ter. Então a folga de pistão e cabeçote precisa ser medida em qualquer motor que vocês preparem. É uma folga muito importante que girando na mão ele não pega. Quando o motor esquenta em rotação alta, a elasticidade da biela, a dilatação do pistão, a dilatação do cabeçote, vai fazer com que ele pegue ali em cima. E galera, acreditem em mim, quando pega o pistão no cabeçote, o estrago geralmente é grande. Acontece em caso dele só encostar e marcar. Tudo bem, vai dar barulho, se o cliente, né, o cara que está andando com a moto, vai parar a moto, vai levar para você, você vai abrir, tudo bem, vai corrigir o problema. E agora, quando ele der uma pancada muito forte, alguma partícula sólida cair ali na câmara de combustão e o pistão espremer ela ali, o que vai acontecer? Vai esfarelar o motor. Então a gente tem que ter muito cuidado. Essa é uma folga de muita atenção que a gente tem que ter. Pessoal, então existem inúmeras folgas que a gente precisa conferir. Essas são as mais comuns, tá? Na montagem poder ocasionar um problema, tá? Algumas delas estão relacionadas também com desempenho, tá? Que fique claro isso. Mas basicamente diminuir o fator quebra, tá? Eliminar um pouquinho do risco do fator quebra. Bom, eu sou o Diogo, então, eu sou um dos idealizadores da NTR Treinamentos, então a gente trabalha aí junto com o Fábio, ele trabalha na parte técnica, eu trabalho mais na parte comercial aí da empresa, tá? E eu tô aqui para passar para você algumas dicas aí para você que quer trabalhar com preparação mesmo, que você não é só um entusiasta, que você quer ganhar dinheiro com isso, ou que você tem um sonho aí de montar a sua própria oficina, se você já trabalha com mecânica, se você já trabalha com preparação, ou se você trabalha com qualquer outra coisa e quer ter uma renda extra, agora eu vou te ensinar como você pode ganhar dinheiro com preparação independente da profissão que você tem, tá? Independente do que você trabalha. E por que eu tô falando isso, tá? Porque a gente vai separar aqui 2 horas do teu dia para você dedicar na preparação, tá? Então se você já é mecânico, já é preparador, você pode fazer isso na sua oficina, onde você trabalha, ou você pode fazer à noite, tá? Nós temos muitos dos nossos alunos aí, eles fazem justamente isso aqui, que eu vou ensinar para vocês. E os caras estão tendo um resultado muito legal, estão ganhando uma grana legal também e não precisaram parar de trabalhar aonde eles trabalhavam antes, continuam no mesmo emprego, só que aí nas horas de folga, né, eles trabalham aí, reservam em torno de 2 horas por dia para fazer isso que eu vou ensinar para vocês, tá? Então como é que vocês podem fazer isso aqui? Vamos falar, pessoal, de uma preparação assim bem simples, bem básica, que dá um resultado legal e que não vai te dar muito trabalho, não vai tomar muito seu tempo, tá? Que o que consiste essa preparação, tá? É preparar o cabeçote, você vai naturalmente aumentar um pouco a taxa de compressão e aí você vai desmontar, montar e acertar o motor, tá? Desmontagem. Vamos falar aqui de uma Titan, tá? CG, linha CG ou linha Yamaha também pode ser, 125, 150, tá? Cilindradas, tá? Para desmontar uma parte de cima ali, a galera cobra em torno aí de uns 100 reais, tá? Então, cabeçote, em torno de 300, mais uns 100 reais para você desmontar e montar, daria em torno de 400 reais, tá? Mas, como eu falei, vamos dizer que você vai começar agora, tá? Você ainda não é muito conhecido, então você vai cobrar um valor um pouco menor. Vamos falar aí, sei lá, uns 200 reais? Você acha legal? 250? Vamos colocar 250 então? Para você
desmontar e preparar o cabeçote, R$250. Esse aumentar a taxa aqui, normalmente é o serviço que você vai mandar para o torneiro fazer, tá? Para o cara fazer plana e tal. Então, não vai ser lucro limpo no seu bolso, tá? Mas para preparar o cabeçote, desmontar e montar, vamos dizer que você cobra aí em torno de R$250, tá? E você pode fazer isso depois do seu horário do expediente em 2 horas de serviço. Tá? Mas é claro que você não vai conseguir fazer todo esse trabalho em 2 horas. Então o que você pode fazer? Tá? Você pode fazer a desmontagem do motor, já a limpeza do motor, a descarbonização ali do cabeçote, dos dutos e já começar a trabalhar nesses dutos. Tá? Então vamos dizer que você faça isso em 2 horas do serviço aí, depois do teu expediente. No dia seguinte, você leva então o cilindro ou o cabeçote para o torneiro planar, né? Geralmente faz no cilindro, quando é uma preparação mais tradicional, mais básica, tá? Leva lá, enquanto o cara plana, você vai para o teu trabalho o dia todo, tal. Depois você vai voltar para casa e aí você vai finalizar a preparação. Então você vai finalizar os dutos do cabeçote e tal, terminar a preparação de válvula, essas coisas aí, tá? E vai montar para o cara. Então, em 2 horas em um dia, mais 2 horas no outro, em 4 horas de trabalho, você pode faturar em torno de R$250, tá? Mas vamos dizer então que se você trabalhar 2 horas só por dia, você vai conseguir fazer de 2 a 3 motores por semana. Então vamos colocar aqui uns R$500. R$500 por semana, pessoal. Isso aqui, ele vai te dar no final do mês uma renda extra de R$2.000. Isso eu tô contando você trabalhando só 2 horas por dia, hora de folga, tá? E fazendo só 2 motorzinhos por semana, tá? Que é pouca coisa, vocês vão ver que isso aqui é pouca coisa. É claro, se você tem a tua oficina e já trabalha com preparação, você pode trabalhar 8 horas por dia, você consegue preparar 2 motores desses por dia. Tá? Se você trabalha com oficina mecânica só, não mexe ainda com preparação, você pode dedicar uma parte do seu dia lá na oficina a preparar 1 motor por dia. Isso aqui já vai aumentando. Tá? Então, se você prepara 1 motor por dia, por exemplo, você vai preparar aí 20 motor por mês, mais ou menos, tá? 20 motores por mês, galera, dá em torno de R$5.000, tá? É claro que aí você tem que ter demanda, tal, mas com o tempo você vai adquirindo essa demanda. Então, assim, essa aqui é uma receita simples, tá? Geralmente, quando o pessoal faz isso aqui, vai lá e coloca um pistãozinho 3 milímetros, 4 milímetros, tá? Que não requer muita alteração em geral do motor, tá? É fácil de fazer, é simples de fazer e dá um resultado muito bom, tá? Então, se você não vende peças, você vai ganhar na mão de obra. Então dá para fazer tranquilaço, tá? Tranquilaço, 250 de serviço. Cada motor que você prepara, você vai preparar 1 motor a cada 2 dias aí, 2 a 3 motores por semana, tá? Então, você vê que isso aqui é uma possibilidade, tá? De você ter então essa renda extra. Se você quiser investir nisso aqui e se dedicar mais do que 2 horas por dia, você vai ter uma renda ainda maior. Não importa com o que você trabalha, tá? Você pode viver de trabalhar como preparador. Nós temos muitos alunos, como eu falei, que estão fazendo isso aqui, tá? E estão ganhando uma grana legal com isso aqui, tá? Você vê que é um valor bastante considerável para você dedicar só algumas horas do seu dia com a preparação, tá? Então, por isso que é uma vantagem muito grande. Na nossa primeira aula, você viu as dificuldades que eu tive para conseguir alcançar bons resultados nos meus motores, e que eu acho que são praticamente as mesmas de todo mundo que está começando nessa área. E quem sabe minha história sirva de inspiração para você se dedicar ainda mais a buscar conhecimento, para não cometer esses erros na hora de preparar os motores. Eu também te ensinei quais são os principais componentes de uma preparação e qual a influência de cada um deles no resultado final. E te mostrei os maiores motivos de quebra de motores preparados, entre eles as folgas e as tolerâncias de montagem. E se eu fosse você, não perderia por nada a próxima aula, porque vai ser um conteúdo que todo preparador tem que saber e que são poucos os que realmente aplicam os fundamentos da preparação. Vou te mostrar como eu começo todas as minhas preparações. Todo motor que chega aqui, eu sigo um passo a passo, buscando o melhor desempenho e tomo todos os cuidados para não ter nenhuma surpresa desagradável de quebra. E agora 2 coisas importantes para a gente fechar essa aula. A primeira delas, comenta aqui embaixo o que achou do conteúdo de hoje. E a segunda, entre no nosso canal do Telegram para ser avisado quando a próxima aula for liberada. A gente também manda por e-mail, mas pelo grupo é mais garantido. Para entrar é só clicar no botão azul aqui embaixo. Fechado? Por hoje é isso, um abraço e nos vemos na próxima aula.